desde 2005, que a Secretaria de Educação Básica do MEC desenvolve esse projeto. Então, aqueles hoje que estão aqui, que estão em suas residências, que não fazem parte dos profissionais do magistério, poderia estar há muito tempo capacitado. Aí é uma questão da Secretaria da Educação estar respondendo para os senhores e para as senhoras. Porque não precisávamos ter essa discussão toda aqui. E o objetivo de fazer a emenda foi direcionar esse recurso para a valorização dos senhores e das senhoras. Então, eu estou tranquilo, estou com a minha consciência tranquila, foi discutido, foi aprovado. Respeito os colegas, respeito os professores, porque se não tivesse essa oportunidade da gente estar discutindo, porque o projeto, com relação aos cargos de salário, ele está desde setembro. Foi importante, acelerou a discussão com os senhores. Aperfeiçoou o projeto? Deve ter aperfeiçoado alguma dica. O inspetor de aluno constava no projeto de transferência dele para o magistério. Nós temos aí o quê? 19, 20 inspetores de alunos. Ele não está, ele está no quadro de apoio. Então, essa discussão é salutar, é importante, foi apresentado, e deixo todos os colegas tranquilos com relação à votação. E aqui, em nenhum momento, se ouviu falar mal de A, de B ou de C. Por quê? O objetivo é um só. É a união, é um ensino ainda mais de melhor qualidade, porque quem ganha com toda essa situação de uma educação de qualidade? É o filho e a filha daquele que não tem condições de colocar o seu filho numa escola privada, numa escola particular. Uma educação de boa qualidade é uma educação que traz uma ferramenta de mudança de uma sociedade. Crianças bem instruídas terão a mesma oportunidade de acesso no futuro. Pode ficar tranquila. O que está sendo falado, o que está sendo discutido, é algo importante da educação, e eu tenho certeza que vocês sabem do que a gente está falando aqui. Então, por isso que foi feita a emenda, por isso que se abriu toda essa discussão. E os recursos que vocês não tinham conhecimento, está ali demonstrado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Juninho Leite. Paulo, você pode atuar para a tribuna? Eu já tinha pedido do Paulo antes, estava na lista do Paulo. É o segundo secretário tem que fazer. Vai chamar os vereadores? Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos honra com suas presenças aqui na galeria da Câmara Municipal, a qual eu quero cumprimentar todos os professores e professoras, diretores, todos da rede de ensino, a todos que nos assistem pela TV Barretos, funcionários desta casa, a imprensa. Senhor presidente, essa noite realmente é uma noite que deve edificar para a história da educação no município de Barretos. Com essa discussão, senhor presidente, que o vereador Paulo Correia trouxe à tona e que mobilizou toda a classe de vereadores e professores, fizeram com que se mexessem e procurassem seus direitos. Não tiro esse mérito. Mas também não quero tirar o mérito daquelas professoras e professores que já haviam fazendo um plano de cargos e salários na educação. Conscientemente, acabou se coincidindo de acumular as duas coisas ao mesmo tempo. A emenda e o plano de cargos e salários. Eu gostaria de esclarecer alguns pontos e de adiantar
que existe uma discrepância muito grande no que se refere a professores em todo o Brasil, vamos dizer, mas mais especificamente no estado de São Paulo e, para ser mais específico ainda, no município de Barretos, que eu acho que todos são professores e professoras, todos têm o dom de ensinar, de levar sabedoria a todas as crianças, jovens e adolescentes. Senhor presidente, piso salarial, peguei hoje com Carlinho Perassoli, todos que são funcionários da prefeitura, conhecem quem que é Carlinho Perassoli. Piso salarial de um professor que presta concurso e entra hoje na prefeitura do município de Barretos. O piso salarial é de R$ 1.504,57. Enquanto que uma professora com 11 anos de casa, com pós-graduação, recebe R$ 1.652. Existe uma discrepância muito grande em relação a isso. Por quê? Quando esses professores que entraram em outras situações, entraram com um salário, e esse salário só deu a possibilidade de ser corrigido na horizontal, que é o que nós dizemos que é o plano horizontal, que é o quinquênio, é a sexta parte, e não se teve a verticalização. Com o aumento do piso salarial, acabou-se no momento que, se brincar, a pessoa que está com 5 anos de carreira ganha menos do que entrar agora e vai dar aula da mesma forma. E esse plano de cargos e salário vai corrigir essa discrepância. De que forma? Retroagindo de quando a professora começou a dar aula, que é, salvo me engano, 1% ao ano de quando a professora começou a dar aula ou de quando o profissional entrou na área de educação. Proporcionando assim, na verticalização, que a gente fala na verticalização, ao final de 30 anos, 30% de verticalização. Isso significa que, além do plano horizontal, que é a cada 5 anos você tem o direito ao quinquênio e a sexta parte, também o professor vai ter direito a cada ano 1% de aumento real, além do reajuste que é concedido todos os anos, que vai corrigir essas discrepâncias que existem hoje em dia. A nossa diretora Mara estava nos dizendo que o mesmo professor, corrigindo essa tabela, o mesmo professor de cerca de 14, 15 anos de casa, sai desse salário de 1.600 para um salário de cerca de 2.500, que eu acho que é justo e merecido, e ainda acho pouco. E digo o seguinte, e digo mais, isso nós estamos aqui hoje, e já vou dizer, já vou adiantar a todas, senhores e senhoras, voto a favor do plano de cargos e salários, que é o que nós realmente precisamos, valorizar o professor. O professor é a locomotiva do país. Quando a gente vê aquela propaganda na televisão que diz por que o país se desenvolveu, e aí aparece um lá na sua linguagem, fala The Teacher, que conseguiu, The Maestro, na Itália, né? E aqui um brasileiro, o professor, a professora, que são o que leva a educação para os nossos filhos. Mas isso já está sacramentado. Nós vamos votar a favor do plano de cargos e salários. Eu vou votar a favor do plano de cargos e salários. Mas eu acho que nós temos que levar essa discussão mais além. Quando eu disse que no município de Barretos existem algumas discrepâncias, e não só no Brasil, porque o próprio MEC pede que no Brasil se tenha um salário de R$ 1.024 no Brasil, e muitos estados e municípios não conseguiram atingir esse piso até hoje, com gratificações, inclusive. Até hoje não conseguiram isso. Mas nem no estado de São Paulo se conseguiu. O piso salarial do funcionário, do professor do estado, é de R$ 754. O piso. O mesmo piso que na prefeitura é R$ 1.504, no estado é R$ 754. E as professoras que trabalham no estado, que entram no estado para ganhar esse piso. E pior ainda, gente, existe uma das coisas que eu acho o maior absurdo de todos. A professora, presidente,
e o professor que trabalha na rede particular, que tem que se dedicar ao máximo, e o salário da rede particular é um salário por volta disso também, de R$ 700 a R$ 900 reais a professora que entra na rede particular. E que muitas vezes, por ter que precisar desse complemento salarial, a professora tem que se dedicar em 2 períodos, tanto na prefeitura quanto na rede particular, para completar a sua renda. E eu não acho que isso esteja errado, não, porque realmente a necessidade acaba se fazendo a professora ter que tomar essa decisão. Por que nós estamos investindo no plano de cargos e salários? Para que o professor passe a ter uma remuneração decente, para que o professor passe a ter uma remuneração que se possa dedicar mais tempo para a rede municipal, para as nossas crianças. E, se possível, em algumas cidades, nós já vimos em algumas cidades, senhor presidente, nós já vimos em algumas cidades que o professor se dedica em tempo integral à escola. Se à tarde ele dá aula, no período da manhã ele prepara a aula, mas ganha por esse período da manhã que ele está ali preparando a aula. Se ele dá aula de manhã, ele volta à tarde para preparar a aula do outro dia, mas ganha uma hora uma adicional por estar preparando essa aula. E assim, deixando o seu foco somente para a rede municipal. Não precisando ter que se desgastar com 2 salários, com 2 empregos, tendo que trabalhar na rede municipal, na rede estadual ou na rede particular. Então, hoje, é um grande passo que nós estamos dando para com os professores, com os profissionais da educação, que é esse compromisso que nós tivemos de, no máximo, 1 semana, 2, estar sendo encaminhado a essa casa o plano de cargos e salários, que é os que os professores tanto querem. Então, vamos lutar pelos nossos professores, pelas nossas professoras, e sem demagogia. Vamos fazer esse plano de cargos e salários, e se não ficar ainda da forma que todos querem, nós estamos aqui para tentar adequar da melhor maneira possível. Mas vamos lutar também pelo professor que dá aula no Estado. Vamos lutar também pelo professor que dá aula na rede particular, que tem que trabalhar muito e ganha metade do que ganha na rede municipal. Metade. Metade, Marísia. Metade. Não é 2/3, não, é metade. Hoje o salário da rede estadual, do P1, que é a pessoa que acaba de entrar, e da rede particular, é metade do salário de quem trabalha na rede pública. Mas nós vamos tentar ajudar, vamos estar aqui para defender também esses professores que tanto merecem, que tanto trabalham, que tanto se dedicam. Porque hoje existe, vereador Paulo, uma circunstância que a gente acha muito estranha. 80% das pessoas, dos alunos que entram na faculdade pública, vieram de escolas particulares. Enquanto que 80% dos alunos que entram em escolas particulares vieram da rede pública. Por que o ensino da rede pública tem menos qualidade, vamos dizer assim, que o da particular, e obrigando a pessoa que não teve condições de pagar uma escola particular, ter que pagar uma faculdade particular na hora de se formar? Então, nós temos que corrigir isso para que o aluno da rede pública possa se formar na faculdade pública, dando assim continuidade a esse aluno para que ele consiga se formar, ser um chefe de família, uma chefe de família e conseguir levar com dignidade a sua vida. Então, senhores vereadores, senhores professores, está aqui manifestado o meu voto. Já digo que eu não quero que isso se arraste mais, nós temos que resolver isso hoje. Eu ouvi falar de um vereador que gostaria de pedir vistas. Eu voto contra vistas para que nós terminamos isso aqui nessa noite e que nós saímos daqui com uma decisão tomada e com esse plano de cargos e carreiras encaminhado para essa Casa de Leis. Muito obrigado a todos. Com a palavra, o vereador Dr. Francisco, do PT. Senhor presidente,
vereadores, professores, pessoal de casa. Não me convenceram. Porque, como já disse o digníssimo líder do prefeito, qualquer um pode duvidar do prefeito, menos o seu líder. Eu? Senhor vereador, o senhor está referindo a qual líder? Que eu saiba, só tem um, o senhor é presidente. Vossa Excelência está equivocado. O líder do prefeito é o Cipriano. Eu sou presidente dessa Casa de Leis. Eu não estou falando, justamente o que eu disse. Eu estou me referindo ao líder do prefeito, ao Cipriano, ao vereador Cipriano. Acabei de dizer, não me convenceram, porque, como disse o digníssimo líder do prefeito, qualquer um pode duvidar do prefeito, menos o seu líder, que é o Cipriano. Tá certo? Eu faço parte de um grupo não seleto que hoje duvida. E muito. Eu continuo defendendo a divisão do resíduo do Fundeb e um plano de carreira digno para os senhores professores e funcionários da educação. Se não podia passar a emenda do Paulo, Paulo ficou uma semana para apresentar essa emenda. Apresentou a emenda e a emenda foi aprovada por unanimidade. E aí? Como é que faz? Aí, de repente, a casa cai, vem todo mundo aqui, os senhores são pressionados, ou não? E fica uma situação onde ficou o dito pelo não dito, e o Raimundo, dono do mundo. O que imperou foi a desorganização. Foi um blá, 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 uma coisa. O que importa é que essa emenda passou na mão de todo mundo votou a emenda, consciente. E, de repente, aconteceu alguma coisa, eu não sei o que aconteceu, eu estou desconfiado que esse dinheiro não existe mais, isso é um desespero de causa, tá certo? Eu não sei, porque não pode, não existe uma pressão dessa. Foi tudo apresentado, o Paulo apresentou, o vereador Paulo apresentou tudo aqui, isso tudo foi discutido. Aqui ninguém votou no escuro, todo mundo votou consciente, todo mundo sabia o que estava votando, mas de repente a casa caiu. Parece o terremoto do Japão em cima de uma emenda. Eu não acredito nisso, eu não acredito tudo que estão fazendo, tudo que foi feito para derrubar uma emenda, tá certo? E aí, de repente, aparece um plano de carreira, como se fosse a salvação da pátria. Senhor vereador, já foi dito várias vezes, vamos respeitar o trabalho que foi feito na Secretaria da Educação, que esse plano de carreira já vinha sendo estudado, inclusive com parte aqui dessa casa, o vereador Reginaldo, que fez parte do plano dessa. Vamos respeitar pelo menos as pessoas que estiveram aqui e que fizeram esse plano de carreira, senhor vereador. Vamos respeitar. Se um dia eu for presidente dessa casa, eu acredito que não, eu vou respeitar a sua fala na tribuna, senhor presidente. Fique tranquilo. Então é isso. É isso. Ninguém estava discutindo o plano de carreira até então, especificamente. Tá certo? De repente, e felizmente, apareceu o plano de carreira. Mas não acreditem. Não acreditem. Não pense que está resolvido, não, que vocês vão virar as costas, vão embora e o plano de carreira vai cair do céu. Não vai. Mas não vai mesmo. Mas não vai mesmo. Vocês que não fiquem imobilizados, não. Os senhores que não fiquem imobilizados, não, para vocês verem se esse plano de carreira vai acontecer. Tá certo? O meu voto, eu queria que o senhor aproveitasse o ensejo. Nobre vereador, elas estão pedindo então que o senhor pedindo o voto de Vossa Excelência.
Que Vossa Excelência está duvidando do plano de carreira que elas fizeram. Eu não estou duvidando do plano de carreira que elas fizeram, eu estou duvidando do plano de carreira que vai ser encaminhado para essa casa, da forma que foi dito lá dentro, que nada mais é do que uma medida populista e política, e de última hora, tá certo? E de última hora, tá certo? Todos sabem que isso aconteceu de última hora, porque não tinha sido aventado nenhum plano de carreira. Pelo menos nessa circunstância que está sendo posto. Tá certo? Todo mundo sabe disso. Tá certo? E todo mundo sabe, evidente, correram a arrebanhar e para fazer defesa. Agora, eu defendo o plano de carreira e o meu voto será a favor do plano de carreira. Com certeza, porque é de interesse de todo mundo. Agora, eu estou discutindo o Fundeb. Tá certo? Eu estou discutindo o Fundeb. Tá certo? Eu estou dizendo do desespero de causa que aconteceu, tá certo? Eu estou discutindo, é o desespero de causa que tudo isso aconteceu, tá certo? É o que eu não entendo. Espero só que alguém, sem pedir a parte, não entre de novo na... Tá certo? Entendeu? Então, eu queria evocar o meu distinto colega Capetinho, tá certo? Ainda tenho 13 minutos. Então, dou uma parte para o senhor. Obrigado, Chico, pela parte. É que eu escutei agora, conversei com a Mara, com o pessoal, e eles estavam falando uma coisa que eu acho que tem uma certa procedência. Então, eu tenho uma proposta a fazer que eu acho que a gente pode agradar a todo mundo e não dividir. Qual seria a proposta? Segundo o que me foi informado, faltaria esse dinheiro do Fundeb para fechar o impacto orçamentário do plano de cargos e carreiras. Beleza. Seriam os 60%. Sobra os 40%, ou parte dos 40%. Esses 40% seria distribuído em forma de bônus para os funcionários da escola. E os 60% entraria para o impacto de uma forma que agrade a todo mundo. Porque tem o dinheiro para o plano de carreira sendo 60%, e os 40% esse ano seria dividido em um bônus. Não daria grande coisa, mas o pessoal teria inclusive a garantia que tem. E para o ano que vem se estuda a produtividade. Fica a proposta para o vereador Cipriano, e eu acho que se chegar a essa conclusão, a gente chega numa conclusão unânime. Obrigado, vereador. É uma proposta. Certo? Bom, vamos imaginar. Tudo isso está errado. Se a gente derrubar o veto. Quem diz isso lá na frente é a justiça. Eu entendo. Entendo que... Tá certo? Entendo que a gente tem de cumprir com a nossa obrigação aqui. Afinal de contas, eu aprovei a emenda com a melhor das boas intenções. Então, não vou agora votar contra uma emenda que eu aprovei nas melhores das boas intenções. E defendo o resíduo do Fundeb e defendo o plano de carreira. Tá certo? Não estou defendendo só o resíduo. Estou defendendo o plano de carreira, porque o plano de carreira é para sempre. O plano de carreira é daqui para frente. O Fundeb é daqui para trás. Tá certo? Tá certo? Até porque não teve plano de carreiras que beneficiou ninguém até então. Tá certo? Vamos pegar aí, né, uns trocados desse Fundeb aí e fazer uma graça. Tá certo? Bom, então é o seguinte, ó. Se não tivesse a emenda do vereador Paulo, não tinha plano de carreira. Eu respeito que havia um estudo do plano de carreira, mas com desespero de causa desse, nunca. Esquece. E digo de novo, fique esperto. Esperto.
Bom, acabaram de dizer agora há pouco aqui que os senhores são afortunados, pequenos milionários que têm, em decorrência do poupudo salário que recebem. Vocês estão entendendo? Uai, eu não estou surdo, tá certo? Bom, eu ia só terminando. Não confiem. Não confiem, fiquem espertos. Estão prometendo o céu para vocês e numa dessas vão entregar o inferno. Tá certo? Fique esperto. Vocês fiquem espertos. Senhor vereador, já pedi que o senhor tenha um pouco mais de respeito para com essa casa e com os professores que aqui estão. Eu não estou. Isso daqui não é. Ele está achando que eu estou desejando o inferno, hein? Não é isso, não. Isso é um simbolismo. Isso é uma forma diferente. O senhor tenha paciência na sua cadeira, senhor presidente. Ela costuma arrepiar as pessoas. Paciência a gente não tem. Não tem é falta de respeito de vereador que foi eleito pelo povo para representar o povo com falta de respeito para quem está aqui. Pois não, senhor vereador. Alô. Senhor presidente, senhores vereadores, eu entendo que a presença de todos os profissionais do magistério aqui é justa, mas eu acho que está chegando num clima, senhor presidente, que... Pela ordem, senhor presidente. É isso mesmo. Está indesejável. Está faltando respeito de ambos os lados. Eu acho que tem que disciplinar. Respeito, senhor vereador. Temos que disciplinar essa casa, dar o exemplo daquilo que eles vieram aqui. Ou coloca em votação, vamos ver o que resolveu, porque já está ficando exaustante, embora respeito os meus colegas que se inscreveram para poder discutir o projeto, senhor presidente. Mas eu entendo que já foi discutido isso de uma forma coletiva, na sala, a decisão de cada um. Senhor vereador, pelo regimento interno, tem que se falar no mínimo 3 pela situação e 3 pela oposição. Então eu gostaria de pedir ao senhor que mantenha a disciplina na casa. Estou tentando, senhor vereador. Eu peço compreensão dos senhores vereadores para que mantenham essa linha. Eu acho que aqui não tem nenhuma criança mais, né, que precisa ficar levando puxão de orelha. Continue em discussão com a palavra, professor Reginaldo. Ele estava escrito. Vereador Guilherme. Cadê o Guilherme? Guilherme que fez a anotação. Guilherme, você que fez a anotação, Guilherme? Professor, não sou eu que fiz a marcação, professor, senhor desculpa. Com a palavra, o vereador José Francisco Abrão Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores... Só um instantinho, Vossa Excelência. Presidente, para solicitar a prorrogação dos nossos trabalhos. É regimental, está em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes, funcionários, público presente. Eu vou plagiar algumas observações e comentar algumas observações ditas aqui para pautar o meu pronunciamento. Em primeiro lugar, com relação ao pronunciamento do vereador Cipriano, eu quero dizer aqui, claro, e quase que uma postura definitiva, não posso falar isso porque eu não sou tão burro assim, né, de manter uma posição radicalmente o resto da minha vida. Mas eu não confio no prefeito em absolutamente nada. Zero. Senhor presidente, antes disso, eu não gostaria de ser aplaudido, senhor presidente, e muito menos vaiado. Então, eu gostaria que Vossa Excelência mantivesse a ordem na casa, como tem que ser feito. O regimento está acima de mim, de todos os vereadores e de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Bem, então, eu não confio no prefeito.
E não confio, e tem razões sólidas para dizer isso, com relação a essa chegada, como disse o vereador Francisco, oportunista, de apresentar aqui nessa casa um processo de barganha, de negociação, de apresentar aos senhores professores e funcionários, a esses nada, aos professores sim, um projeto de plano de carreira que já, como disse, está sendo estudado. Se foi citado o senhor professor Reginaldo, então já tem sendo estudado há mais de 2 anos, o que é grave. Foi citado Vossa Excelência. Se Vossa Excelência foi citado, era no tempo de Vossa Excelência, secretário de Educação. Não? Então, Vossa Excelência está mais informado que os outros vereadores do prazo que foi feito desse plano de carreira para Vossa Excelência e não para casa. Mas, de qualquer forma, o prefeito não apresentou um projeto de plano de carreira e também não tem justificativa nenhuma dizer que um outro prefeito havia cancelado, porque esse está no mandato já no seu 7º ano. Era muito tempo de sobra apresentar projetos que viessem a realmente beneficiar aqueles que ele não pretende beneficiar. E não falo especificamente com relação a professores, não, falo com relação ao funcionalismo público em geral. E como médico, ex-médico da rede pública, porque eu digo sempre que eu só volto para lá depois que mudar prefeito, como ex-médico da rede pública, eu tenho só a reclamar, como tenho certeza que os professores só têm a reclamar. A forma como a gente é tratado, como se fosse apenas um número que tivesse que executar funções. E essas funções não teriam que ser necessariamente reconhecidas e recompensadas. Nesse estado de coisas que o veto do senhor prefeito vem a essa casa, eu só entendo aquilo de novo que o Francisco falou, meu nobre colega vereador Francisco. Será que esse dinheiro ainda existe? Será que esse dinheiro já não foi projeto de alguma coisa que, como tantos dinheiros adentrados na prefeitura tiveram destino, sabe lá Deus qual? Já falamos aqui de coisas horrorosas que acontecem na administração. De um secretário de Finanças dizer que não sabe para onde foi gasto, como foi gasto, uma fortuninha de 5.600.000 reais. De situações como a gente fazendo uma série de requerimentos na casa e as respostas virem incompletas, absolutamente desprovidas de conteúdo. E, acima de tudo, no meu modo de entender, muito mais analítico dentro do procedimento, cínico. Porque não nos diz aquilo que nós, por direito, por uma questão de respeito, deveríamos receber. Quando vem esse veto, eu só digo que ele é oportunista e volto a frisar o pronunciamento do vereador doutor Francisco de que isso daqui não me soa absolutamente nada bem. Por que vetar uma coisa que vai beneficiar? Ou por que não tentar, pelo menos, negociar uma coisa que não seja com promessas de gabinete, que nós já estamos cansados de saber que chegam aqui a essa casa, que vão ser apresentadas, que vai resultar em benefício para a população, ou para parte da população, e nunca ocorrem. Nunca. Nós já recebemos resposta aqui de coisas que deveriam ter sido complementadas há 2 anos atrás, e estão do mesmo jeito. Estão do mesmo jeito. E foram requerimentos aqui, coisas que o prefeito não é. Coisa que o prefeito não é discernido com boa vontade para responder. Ele é obrigado a responder. E responde com mentiras. Propõe com mentiras. E vai ser assim, em cima desse procedimento, que aqueles que defendem plano de carreira teriam que entender que o plano de carreira independe de negociatas. Que o plano de carreira depende apenas do mérito e do reconhecimento de quem contrata vocês. E não do que ele quer fazer, se bonzinho, devotado e reconhecedor dos direitos de vocês. Não. Ele teria que fazer isso baseado naquilo que é a expectativa da população e que um vereador, líder dele, disse que isso vem sendo estudado há muito tempo. Ora, bolas! Será que é tão difícil, tão complicado assim, estudar por tanto tempo? Ou a boa vontade é que está sendo demorada? Ou a boa vontade e o interesse realmente de dedicar é que está sendo demorado? Por isso, eu vou manter meu voto contrário ao veto. Não vou votar a favor do veto, nem que isso possa parecer que alguma parte da população venha a ser, da parte da população da Secretaria de Educação venha a ser favorecida, porque não vai ser. Porque se quiser ser e fazer isso,
O plano de carreiras pode chegar aqui amanhã. O senhor presidente está autorizado por mim e tenho certeza que por todos de convocar uma extraordinária para depois de amanhã. Aí vem o plano de carreira. Traz o plano de carreira antes. Antes, traga aqui o plano de carreiras, eu voto contra o veto, voto a favor do veto de qualquer jeito. Veto, não me importa o quê, mas cumpra aquilo que fala e traz como material documentado. Lei, regra. Não é assim, eu prometo que nós vamos fazer que... Isso eu já estou cansado de ouvir. Muito cansado de ouvir. E não é do primeiro mandato, do primeiro ano, do segundo ano desse prefeito. Não, vem há muito tempo. Coisas que vêm sendo prometidas à população. Quantas vezes requerimentos aqui são respondidos? Não, aquilo ali está indo muito bem, dentro de 3 meses a gente inaugura. Aquilo lá está muito bem, o dinheiro está em caixa e assim por diante, e nada. Então... Senhor presidente, eu convoco a Vossa Excelência. Solicite ao prefeito que ele mande um projeto de plano de carreiras. A semana que vem, dá tempo. Eu conversei com ele, nobre vereador, e ele disse que só dele, da parte dele, tudo certo, só depende dos funcionários da prefeitura acabar de terminar a minuta do convênio, que está já no setor de administração, que está encaminhando para essa Casa de Leis. Mas o que demora isso? Uma semana. 10 dias. Claro, uma semana, tudo bem. Uma semana dá tempo, falar? gente. Olha, acabei de conversar agora com o Dr. Manuel sobre esse compromisso. Né? O compromisso eram iniciais de 15 dias. Ele está até falando com a Mara que se a Mara conversar com o Johnny e os dois apressarem nessa semana, antes de segunda-feira ele manda. Bom, se ele mandar antes de segunda-feira, tudo bem. A gente vota até a favor do veto, desde que traga o benefício para todos. Não é também só para beneficiar professor e esquecer funcionário. Não é para fazer um só. Não é para fazer como foi que o André sugeriu. Vossa Excelência tem uma parte, André. A informação que foi me passada pela Mara pessoal é que, na verdade, o plano de carreira é os 3% para os professores, que usou 2%, que todo mundo já tem dos funcionários e que os professores ficaram sem. Então, que estaria incluindo isso para o professor, que é essa alteração do plano de carreira. Foi por isso que eu fiz a proposta de pegar os 40% e passar para os funcionários, que agrada todo mundo e resolve o problema. Feito isso, senhor presidente, trazido o projeto para casa, eu não vejo por que nós votamos então agora. Lamento muito, mas eu não vejo por que votamos agora, já que eu vou manter a minha posição atual, que é de votar contra o veto, porque esse negócio fosfólico de que vai vir, não me interessa. Me interessa o papel documentado que nós apreciemos e votemos. Aí tudo bem. Aí eu tenho o meu posicionamento mais definido para votar do jeito que eu quiser, mas sabendo que eu não vou prejudicar ninguém. Ao passo que, votando a favor de veto, contra veto, com certeza vai haver sempre uma insatisfação. Essa insatisfação, senhor presidente, eu coloco nas condições de que o projeto chegue a essa casa da forma como nós esperamos, o projeto de plano de carreiras, e aí sim, eu me pronunciei a respeito do meu voto. Por isso eu convoco meus colegas, se não seria a hora de nós fazermos isso, porque se for mantido o processo de votar hoje, meu voto continua sendo contrário ao veto. Obrigado. Com a palavra, vereador André Luiz Rezec. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, que assiste pela televisão, eu volto a essa tribuna para voltar a fazer a proposta que eu estou fazendo há um tempo. O Cipriano, cadê eles? Não estou vendo. Ah, está ali. O que ele me disse é que teria o problema que depois entraria o pessoal do esporte, queria equiparação e que teria alguma coisa. Eu acho que nesse momento é uma questão de ter palavra e honrar a palavra. Na reunião que eu tive na terça-feira no sindicato, eu disse que eu apoiaria qualquer questão que fosse definida, desde que unisse a categoria. Foi isso que eu disse dentro do sindicato. Inclusive, levantei e disse que poderia, sim, ser julgado ilegal e ter que devolver o dinheiro. Falei isso com todas as letras, fui o primeiro a levantar e dizer isso dentro da categoria, dentro da Assembleia, por uma questão de clareza. Hoje, votando,
posso desagradar muita gente, mas mantenho minha posição pela manutenção do veto. Eu voto com o Paulo para manter o veto. Derrubar o veto. Derrubar o veto, manter o projeto. Não. Não importa o erro que eu cometi, o que importa é o que eu comprometi, e vários professores que estão falando ouviram isso. Agora, se houver o compromisso real de pegar a parte dos 40% e der um pequeno abono, que a própria Mara falou que existe a possibilidade, se não tiver tudo, que aumente um pouco, mas que dê o bônus e não divida a educação, tem o meu voto, sim. Daí nós pegamos e mantemos o veto, mantém o veto. Mas, simplesmente, na promessa, eu vou manter a minha posição anterior e voto pela manutenção da emenda do Paulo. Mesmo que isso possa custar. Porque, infelizmente, o que está ocorrendo, se não derrubar o veto, não vai ter nada, isso se chama chantagem. E vereador não pode ser chantageado. Então, eu acho o seguinte, defendo os professores, acho que eles têm o direito, sim, a ter o que todos os outros têm. Já deviam, esse direito vai ter o meu voto quando vier esse projeto. Só que eu acho que agora, como a gente está discutindo o Fundeb, não pode misturar os lugares e nem chantagear ninguém como está sendo feito. Então, nesse momento, fica a proposta de acordo, que eu acho que seria até unânime, desde que conseguisse agradar todo mundo. E não está difícil, porque a possibilidade existe, só falta vontade política. Então, hoje, voto pela manutenção da emenda do Paulo. Se quiserem que eu vote, voto, e a gente mantenha o veto do prefeito, mantenho, voto, desde que o prefeito tenha a sensibilidade de usar uma parte dos 40% para dar o abono para os outros funcionários da educação e agradar todo mundo. Eu acho que isso não é uma chantagem igual foi feita com todo mundo. Se não for, é simplesmente uma proposta onde todos ganham e mantém unida a educação barretense. E quem ganha com isso é todo mundo de Barretos. Fica a proposta, se houver um acordo, meu voto será mudado. Se não, meu voto está mantido. Com a palavra, o vereador Otávio Alves Garcia. Cadê o presidente do sindicato, João Mulata? Presidente, semana passada nós passamos um projeto de lei aqui nesta casa, que foi o reajuste do servidor público, a qual tinha um abono salarial para aqueles que ganhavam até R$1.000. Só para questão de esclarecimento, os funcionários, esses, exemplo, merendeiras, inspetor, eles recebem esse abono também, senhor? Não, eu não sei, gente, desculpa, porque eu... Muito bom. Obrigado pela informação, senhor presidente. Obrigado, presidente. Posso falar, senhor? Posso falar? Atenção, tem vereador na tribuna. Pois não, vereador Otávio. Senhores, por favor. Vereador na tribuna. Senhor presidente. Pois não, senhor vereador. Senhores vereadores, senhores professores, trabalhadores da educação, meus caros barretenses, a imprensa escrita e falada, aos funcionários da casa. Eu ouvi atentamente a fala de todos os vereadores até agora e lamento realmente, porque nenhum dos vereadores que me antecederam manifestaram a respeito do porquê e as razões do veto em si. O que justificou, senhor prefeito, a determinar o veto? Eu ouvi rompantes e rompantes de vereadores aqui dizendo que
Agora vem o projeto de plano de carreira, que é mentira, que eu não acredito, que é isso, que é aquilo. Eu quero dizer aos senhores vereadores que plano de carreira, essas coisas, eu tomei conhecimento hoje de que existia o aspecto do estudo sendo feito pelo setor da educação. E eu respeito o ponto de vista daqueles que trabalham, inclusive nas prerrogativas dos próprios direitos e dos seus deveres, e daquilo da valorização própria, que nada mais é do que a ciência da qualidade que cada um possui e que se valoriza a si mesmo. Mas o que eu não posso de forma alguma é acreditar e ver essa celeuma discutir que eu não acredito nisso, não acredito no prefeito, umas conversinhas de rompantes que avocam coisas como se fosse para agradar um lado ou outro, e que para mim não vai levar a agrado nenhum, porque a quem eu tenho que agradar mora na Avenida 13 e está me esperando para dormir, que é a minha mulher. Eu quero dizer para os senhores vereadores, de forma tranquila e com todo o respeito que me merece o vereador Paulo Correia, que o veto do senhor prefeito ele se deveu pelo fato da inconstitucionalidade da matéria do senhor vereador, e bem como pela falta de interesse que nem ele entendeu e os senhores vereadores também não entenderam qual o interesse público que foi velado e que foi violado. E eu me sinto na obrigação de dizer aos senhores o pouquinho de conhecimento que temos a respeito. Primeiro que eu quero dizer também aos senhores vereadores, da mesma forma que o doutor Francisco questionou, e de forma até jocosa, veio para a tribuna, provocando risos aos senhores, que não foi para esse o motivo que aqui compareceram, porque aqui nós estamos discutindo coisa séria, e o destino da responsabilidade, e o destino da valorização de uma classe. E quando eu digo a classe, eu digo não só dos professores, mas das merendeiras, dos oficiais, de todos aqueles que fazem parte de uma coisa chamada educação, que dá ao meu filho, ao filho de vocês, a tranquilidade de saber alguma coisa na vida. É isso que eu quero discutir aqui com os senhores, e não desdenho e riso para lá e riso para cá, porque isso aqui é uma Câmara Municipal e não está fechado por lona, porque isso aqui ainda não se tornou um circo. Aqui não é lugar de um circo. Aqui é lugar de respeito, que eu vi até agora, um faltando respeito com o outro, avocando responsabilidade de coisas que não tem nada a ver. Eu quero dizer para os senhores que cada um tem uma responsabilidade naquilo que faz. Eu, quando ouvi esse projeto de lei, eu disse ao vereador Paulo Correia, disse ao vereador Guilherme, disse ao vereador Euripinho, disse ao vereador Francisco, que no âmbito da minha intenção era votar contra a emenda do vereador Paulo. Entretanto, por companheirismo e por saber que estaria uma coisa mais ou menos num consenso com o senhor prefeito, o qual eu não fui consultar, e eu não consulto o prefeito para ver a legalidade de lei. A legalidade de lei eu tenho, no mínimo, a obrigação de saber por ser advogado. E eu disse aos senhores vereadores que votaria contra, entretanto, votei a favor da emenda, porque o projeto previa-se que esse numerário seria gasto na educação. Atentamente, depois vendo a emenda, e aí merece todo o respeito do vereador Paulo Correia, porque imbuído da melhor intenção, e não no espírito procrastinador de qualquer coisa, porque ele não vai levar vantagem com dinheiro algum. Não me importa se é o dinheiro do professor, ou se é o dinheiro daquela merendeira, se é o dinheiro do inspetor de aluno, se é do dinheiro do motorista, porque todos merecem o respeito e a dignidade daquilo que faz, porque não me importa o tamanho do dente da engrenagem de cada um. O importante é que, por menor que seja, faz parte de uma engrenagem para que tudo chegue na consecução de um fim comum, que é uma educação com respeito, e que merece os senhores, a partir de um Reginaldo, que ninguém dá o valor no homem que é, e que juntamente com pessoas da educação, com Mara, com outras pessoas que eu não conheço e não tive o prazer de conhecê-los ainda, mas que participaram de longos e longos objetivos da educação que culminaram com um saldo de 1.300.000 e pouco do Fundeb. E é isso que eu me refiro. É esse esforço que podia chegar e eu avocar a mim mesmo e dizer, isso é esforço meu e eu não reparto com ninguém porque o mérito é só meu. Eu tenho aqui na prefeitura, no funcionalismo, tem um sindicato dos senhores que representa, está aí o meu amigo João Mulata, da época de infância que eu conheço. Eu não sei o que se foi feito em termos de sindicato, o que se foi feito ali e acolá. Eu vi reuniões que se dividiram no escopo de procurar aquilo que é o melhor, daquilo que se dignifique a pessoa, daquilo que se faça. E no projeto de lei, quando veio para a Câmara,
O projeto de lei veio no sentido de dizendo que fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir por decreto um crédito adicional no valor de R$ 1.322.000, destinado a cobrir despesas da educação básica, vinculados a recursos residuais do Fundeb. Aqui não se fala em pagamento de ninguém. Despesas, meu caro Paulo, provenientes da educação básica. Eu sei que Vossa Excelência, com a melhor boa vontade, colocou a emenda no sentido de vincular, e aí a vinculação é legal de 60% dessa verba, que poderia ser destinada à complementação de pagamento dos senhores professores que merecem. Como a proposta de André Rezec de pegar 40% e dar agora a sobra para a merendeira, para os inspetores, para outros, que eu não concordo e não pactuo, porque não é por essa forma que eu vou negociar o dinheiro que não me pertence. E quando diz que, com todo o respeito que me merece, Paulo Correia, um vereador atuante que já brigou pela minha terra de trazer imóveis da FEPAS, uma série de coisas para regularizar, como vereadores e vereadores que brigam na consecução dos objetivos da educação. Um Reginaldo que abdicou de uma série de coisas em Brasília para ficar aqui 4 anos na frente da educação. Um vereador Euripim que brigou pelo transporte escolar, que briga pelo uniforme escolar, por uma série de coisas. O vereador Guilherme que faz as suas identificações, mesmo o vereador André na sua responsabilidade de oposição ferrenha, ele também já questiona alguma coisa no sentido do bem-estar do povo. O vereador, meu caro Leandro, em síntese, Cipriano e todos os vereadores são realmente com os... Vereador, evidentemente que Vossa Excelência jamais poderia ser esquecido, porque preside tudo isso. Mas todos os vereadores têm o objetivo do bem-estar numa comunidade. E hoje, quando eu digo, meu caro Paulo Correia, apesar de toda a vontade, no projeto de lei que assim determina, não poderia ele fazer uma emenda nesse sentido de dar vinculação a uma verba que não pertence a ele e não pertencia de forma alguma, mesmo porque não tem ele, vereador, como eu, como qualquer um vereador, competência para legislar e desviar uma verba que não pertence ao Executivo. Esta verba do Executivo cabe ao prefeito Emanuel, que merece o nosso respeito e a consideração, porque enquanto estiver sentado naquela cadeira da 30, que é a Avenida 35 e 36, ele merece o respeito porque é o prefeito da minha terra. É o prefeito que nós elegemos. E a mesma mão que afaga é a mesma que esbofeteia, porque amanhã eu vejo os senhores que aqui hoje estão denegrindo a imagem dele, serão os mesmos que irão aplaudi-lo no fim da sua administração, porque passou por percalços que só ele sabe e os senhores não têm conhecimento. Jogar pedra é muito fácil. Eu aprendi que naquela que jogaram no pé, ninguém apedrejou porque saiu de fininho e foi cuidar da própria vida. E hoje eu voto a favor de um veto e venho os senhores e poderiam me questionar. Mas votasse a favor da emenda do Paulo. Votei. Votei por companheirismo, que é um moço que eu conheço, trabalhador, e vi que estava realmente com o objetivo dos melhores possível. Mas me dou o direito de rever o meu posicionamento, porque pior é aquele homem que não tiver condições de, num erro que tiver, ou num percalço da vida, não puder rever situação da própria vida. Porque até Cristo teve, quando no Horto das Oliveiras, ele negou o próprio Pai quando disse, afasta de mim esse cálice, Pai. E em seguida disse, mas seja feita a tua vontade, e foi morrer numa cruz. Eu volto atrás e viro e voto pelo veto. Voto pelo veto, porque eu estou consciente, porque o vereador não pode interferir na verba do Executivo. E se o Emanuel pretender com essa verba fazer creche, investir no uniforme escolar, material escolar, em computador, para que vocês, mestres, vocês que auxiliam na educação, tenham condições de dar aos nossos filhos uma condição de vida muito melhor para se aprender de forma tranquila, porque o mundo está evoluindo a píncaros e não podemos ficar para trás. Eu não posso vincular essa verba e ouvir aqui, mas agora vem plano de carreira, vem de afogadilho, vem nada, desmerecendo o mérito daqueles que há meses propõem e há meses pensam em fazerem dar a dignidade e restabelecer aquilo que é de direito que lhes pertence. Pega minha água. Vossa Excelência tem uma parte. Obrigado, doutor Otávio.
Eu gostaria só de fazer algumas ressalvas, até para ilustrar o pronunciamento do doutor Otávio. Está lá, quando fala que não tem um destino, tem sim. Está lá, recurso residual Fundeb 2010, vencimento e vantagem, pessoal. Está aqui, está no projeto original. Não, cobrir despesas da educação básica, vinculada Está aqui. residuais do Fundeb. Está lá, fonte, secretaria, está aqui, vencimentos e vantagens, é o projeto original. E um outro, Nós estamos vendo um projeto diferente. não, então, e um outro detalhe, E aqui não fala o isso, Fundeb não é nem o Paulo, nem o prefeito que direciona, é o próprio Fundeb que direciona. Perfeito. E para a ciência de Vossa Excelência, material uniforme não pode, se gastar o prefeito vai preso. Não, eu estou só dizendo. Peraí, eu estou dizendo que a competência do seu prefeito em destinar verbas, se for possível, o gasto com uniforme, com seja lá o que for, ele vai ver na competência dele. O que não pode é eu ficar aqui, como vereador, ficar fazendo ingerência na atribuição dele. Isso que eu não concordo. Não, é uma discussão salutar, se você me permite ainda. Desde que, é lógico que quem sou eu para discutir com Vossa Excelência? Que é isso? Não, Também mas peço de igualdade. pelo conhecimento que Vossa Excelência tem, a gente também fez algumas consultas. Quando fala que veta em função que não tem interesse público, lógico que tem interesse público. Eu acho que eu entendo também que não tem. Então, eu vou explicar para Vossa Excelência por porque quê. a própria criação do Fundeb prevê como sendo um serviço de estratégia nacional, que é a educação. Guilherme. E um outro detalhe, a deputada Fátima Cleide, ela que instituiu o pró-funcionário, é uma deputada federal que direcionou o recurso de acordo com a receita do governo federal. Aqui foi um superávit que a gente direcionou. Nós não estamos tirando do orçamento desse ano. Perfeito. Então, É quando uma verba extra-orçamentária. então, isso aí eu é extra-orçamentário, é isso que eu gostaria de colocar, porque eu talvez entendo. como eu utilizei a tribuna, dizer, o Paulo foi inconsequente, vai mostrar uma situação que eu não... não disse isso de forma alguma, muito pelo contrário. Eu respeito o ponto de vista de Vossa Excelência, como respeito de todos, entretanto, divirjo do mesmo. Divirjo porque eu entendo que aqui há uma ingerência, porque o vereador fez uma emenda vinculando uma verba que se vem para o Fundeb em virtude da educação que gerou essa verba. É o prefeito que vai gerir essa verba da forma que lhe aprover, ou consultando ou não, aqueles que fazem parte da sua educação. E aí eu respeito o ponto de vista, não só dele, como de todos que fazem parte desse grupo, no sentido da consecução de um objetivo melhor. Um outro detalhe, que com relação, e essa inconstitucionalidade se baseia nisso, na ingerência, mas também, se a verba existe, e se, na emenda de Vossa Excelência, que é clara, o valor estipulado no artigo 1º deverá ser empregado a fim de valorizar os funcionários do magistério municipal como adicional às suas remunerações, a critério a ser estabelecido pelo Poder Executivo, Vossa Excelência, inclusive, está respeitando o Poder Executivo, a valorizar os funcionários como adicional a critério de ser estabelecido pelo Poder Executivo. Poderia até dizer que Vossa Excelência está correto, porque está respeitando o ponto de vista, porque é critério do Executivo. Mas esse critério a poder do Executivo já demonstra que Vossa Excelência sabe que compete a ele, Executivo. E Vossa Excelência sabe disso. E aí vem a questão do interesse pessoal, por quê? Porque se quando se diz o interesse público, e quando se diz as remunerações do magistério municipal, pelo menos a informação que me deram, que ficaria excluído dessa remuneração, a merendeira, serviços gerais, inspetor de aluno, secretários, de tal forma que, se eu estou dirigindo uma verba para determinado lugar, seccionando valores e fazendo variações de valores para pagamentos diversos para pessoas diferentes, evidentemente que eu estou, de qualquer forma, evidentemente, como diz meu caro Paulo, contrariando o interesse público.
porque eu estou criando situação desigual de pessoas desiguais. E aí esse interesse público que compete ao senhor prefeito, porque é fácil eu dar 500 para um, 400 para outro, e vamos fazer leilão de que forma? Assiduidade? Como seria feito isso? Então, eu acho muito mais fácil, muito mais tranquilo, não tirar do prefeito aquilo que é competência dele em usufruir. E plano de carreira, seja lá o que for, não é afogadilho, e para mim, não é pressão alguma para votar a favor do veto. Eu voto a favor do veto porque eu entendo que há ingerência e voto porque está havendo, inclusive, a ofensa ao interesse público. Vossa Excelência tem uma parte, vereadora. Muito obrigado, vereador Otávio. Eu só queria deixar duas coisas. Vossa Excelência falou que eu sou oposição ferrenha. Eu nunca fiz oposição ferrenha, não. Muito pelo contrário. Não, mas sempre... se for também está direito. Não, eu fui mas... ferrenho 8 anos e não arrependo. Vossa Excelência foi, mas eu nunca fui, não. Mesmo porque eu voto na maioria dos projetos do prefeito. Vossa Excelência sabe disso. Eu também votava. Muito menos quando do que eu. Quando era do interesse do povo, muito menos do que eu. Mas é que era muito interesse conflitante naquela época. Mas não vamos lembrar desse passado negro, só uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro. Essa discussão está até agora graças a uma emenda que hoje o voto vai ser aberto. Então todo mundo vai ser ver quem vota, porque senão já tinha acabado há muito tempo. Eu fiz essa emenda do voto aberto exatamente para que ocorresse isso e todo mundo sabe como cada um vota. Obrigado, vereador. Olha, meu caro, quanto à votação do voto aberto, eu não sequer me preocupo de forma alguma, porque eu nasci livre. E livremente todos nascem para escolher o meio de ser escravo de alguma coisa. Vossa Excelência tem uma parte. Não, mas fica tranquilo, Vossa Excelência, que quando me referi à forma jocosa, tranquilidade, eu fico até tranquilo, porque se Vossa Excelência transpareceu isso, foi para quem aqui está. Não foi Vossa Excelência que fez parte do... Prefeito. Não, prefeito, não foi Vossa Excelência que o provocou. Os risos vieram espontaneamente, por isso que eu disse que isso aqui ainda tem uma laje, não tem uma lona para se tornar um circo, que aqui ninguém é palhaço de ninguém. Perfeitamente. Então, eu quero dizer para os senhores, vereadores, que o motivo da emenda é esse. A inconstitucionalidade se deve em virtude da ingerência do Legislativo no Executivo. E, evidentemente, o interesse público contrariado, da forma pela qual seria dividido eventuais 40%, 60%, 80%, e eu não estou aqui para calcular valor de nada, porque o respeito merece ambas as partes. E não é o fato de votar pelo veto agora, porque vai vir um plano de carreira daqui uma semana, 10 dias, amanhã ou depois. O projeto de plano de carreira que vir aqui, tenho certeza que eu vou analisar também, e se alguma coisa puder acrescentar para ajudar, farei com a melhor dignidade em resposta daquilo que faz com que eu represente uma população a qual me elegeu. Por essas razões que eu vou votar pelo veto. E justifico porque votei na emenda, e estou justificando o porquê do veto, porque eu acho que o seu prefeito tem que ter a dignidade, o respeito e o respaldo daqueles a quem ele conta para dar na educação aquilo que realmente é da educação. Meu muito obrigado. Com a palavra, o vereador professor Reginaldo. Só para esclarecer aos senhores vereadores que a TV nos comunicou que vai continuar transmitindo essa votação até o final, né, Marcos Diamantino? E que aqueles professores que estiverem acompanhando de casa que podem ficar tranquilos que vai ser votado em instantes o veto. Agradecer à TV Barretos por estar cobrindo até o final essa votação. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, funcionários, imprensa, colegas, profissionais da educação. Eu serei breve porque a hora já está bastante avançada e nós precisamos, afinal de contas, decidir isso. Mas eu não poderia deixar de me manifestar nessa oportunidade.
E é por isso que, então, vou usar a palavra por alguns minutos. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar os professores, os profissionais da educação de modo geral, pela mobilização que estão tendo. É dessa maneira que a gente conquista as coisas, né? Dessa maneira que nós podemos ir, aos poucos, aperfeiçoando o magistério, a educação como um todo, né? Mas é importante que a gente tenha também uma organização, mobilização e organização, né, Martinha? Tudo bem, Martinha? Então, nós temos que ter a mobilização, mas temos que ter organização também. E também temos que ter um senso de oportunidade, né? Temos que aproveitar a oportunidade que ocorre durante um processo desse. Por exemplo, a simples colocação da emenda pelo vereador Paulo Corrêa criou essa oportunidade ímpar que nós estamos tendo agora de aperfeiçoar bastante a legislação da educação, não só dos professores, dos docentes, do quadro do magistério, mas também dos demais funcionários. Uma oportunidade única que está se colocando. E nós temos de aproveitar. Agora, nós temos que saber aproveitar isso. Não vai ser com briga, com divisão, né? E muito menos com demagogia, né? Que a gente vai aproveitar essa oportunidade. Nós temos de nos organizar e mantermos o foco naquilo que nos interessa, né? E sendo, então, objetivo, porque nós temos que discutir o que está aqui nesse projeto de lei, né? Mas, objetivamente, a emenda. Nós temos que discutir, nós vamos votar se mantemos o veto ou se derrubamos o veto à emenda. É isso que nós vamos votar. O resto está fora. Não adianta a gente ficar discutindo, só perdendo tempo, não é? Então, nós temos que ver o que vai ser votado. E aí, a conclusão que a gente chega é a seguinte: vamos raciocinar por hipótese. Se nós derrubarmos o veto do prefeito, o que vai acontecer? Aqueles recursos serão destinados aos profissionais do magistério e vão excluir os demais funcionários. É o que está escrito aqui, certo? E é isso que nós temos que nos ater a isso. Então, isso eu acho que não seria, essa hipótese, acho que não seria adequada para todos, né? Porque excluiríamos uma parcela da educação. E a outra hipótese, de manter o veto do prefeito, é aí a grande oportunidade que está surgindo. Mantido o veto do prefeito, com a palavra que o prefeito já deu, de que vai mandar o plano de carreira do magistério, para o pessoal do magistério. E com a palavra também que está estudando já há muito tempo, em vias de mandar também o plano de carreira para os funcionários. E aqui eu quero me comprometer também. Quero me comprometer em ajudar na elaboração desse plano de carreira dos demais funcionários também. E eu sei que eu posso fazer isso. Eu sei também que posso contar com todos os vereadores também, que nós haveremos de aprovar esse quadro, vamos dizer assim, o quadro de apoio da educação. Há muitas cidades que têm, Brasília tem, muitas cidades têm esse quadro. Nós poderemos criar aqui também, né? Uma forma, de maneira rápida também, para poder adequar a situação dos profissionais, dos demais profissionais da educação. Tenho certeza que nós podemos fazer isso, porque nós já aprovamos 6, 7 projetos de leis da educação da minha época, né, como secretário. Então, nós podemos fazer. E outra coisa, eu confio plenamente na palavra do prefeito. Eu não tenho um motivo para duvidar da palavra dele. Não tenho um motivo, porque, ao contrário, os motivos que eu tenho são para confiar no que ele falou. Porque todos os projetos que eu apresentei, desde a época da educação, todos eles eu tive apoio total, integral do prefeito. Então, por que eu vou duvidar dele? Tem certeza que se ele prometeu, ele vai cumprir. E nós estaremos lá para poder também, vamos dizer assim, exigir esse cumprimento. Mas eu tenho certeza absoluta que ele vai cumprir. Então, é a grande oportunidade. Eu sou a favor do plano de carreira para os profissionais do magistério, mas sou a favor também de um novo plano de carreira para os funcionários, para que eles incorporem esses benefícios a vida toda.
E não só pega esse bônus agora e fica por isso mesmo. Porque a educação não se faz só com docente. A educação se faz com os docentes e com o pessoal de apoio. Se não houver apoio, a escola não funciona, simplesmente não funciona. Os alunos não comem. Então, nós temos que pensar na educação como um todo, magistério e apoio. E nós podemos fazer isso, e muito rapidamente. Mas nós temos que aproveitar essa oportunidade que foi criada com a emenda que o Paulo apresentou. Então, é isso que, efetivamente, nós estamos discutindo. Não adianta colocarmos outras coisas. Ou nós mantemos o veto e aproveitamos a oportunidade, ou nós não derrubamos o veto do prefeito e aí nós vamos entrar numa situação de insegurança, sem saber o que é que nós podemos fazer. Então, eu queria conclamar mais uma vez o pessoal da educação, que foi bastante lúcido, aproveitou essa semana que teve aí, após a vista do vereador Cipriano, aproveitou para discutir, né, bastante. Isso é muito bom, muito salutar. Tenho certeza absoluta que com essa mobilização, se ela continuar agora, mobilização com organização, com bom senso, e principalmente com objetividade, né? Tenho certeza que nós vamos melhorar em muito, muito mesmo a educação aqui em Barretos. Tem uma parte, vereador. Caro colega Ginaldo, nas falas do doutor Otávio, na sua, acho que ficou bem claro aquilo que ficou determinado, bem entre todos nós vereadores, quando da apresentação da emenda do Paulo Correia, nós observamos que, quando fala funcionários do magistério, realmente, o senhor foi muito feliz, o Otávio também explicou detalhadamente, o questionamento em relação aos serviços gerais, inspetor de aluno e outros, não entrariam nessa emenda. Então, automaticamente, não atenderia a todos. Então, essa briga toda, essa discussão toda, não chegaria a nada. Então, o melhor caminho é esse, como foi estudado, mas como foi falado também nas reuniões, que também não fique de lado os outros cargos, como inspetor merendeira e os serviços gerais, para se colocar dentro de um outro projeto. Mas o mais importante, e eu falei no início dos trabalhos da casa, nas minhas palavras, eu disse, o mais importante é que eu tenho certeza que a classe sairá daqui fortalecida. Quando eu falo fortalecido, eu falo no sentido de que, realmente, como sai através do então presidente, na época, o Paçoca, conseguiu o plano de carreira com muita luta, dedicação. Agora o magistério está tendo a oportunidade de rever a situação, os funcionários públicos terão a sua também, o restante, enfim. Nessa administração, que eu quero aqui parabenizar o doutor Manuel, os funcionários serão e sempre foram valorizados. Eu concordo com Vossa Excelência que nós temos que aproveitar essa oportunidade. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte, que eu sou a favor dos dois planos. Sou a favor do plano de carreira para os docentes, de magistério, e sou a favor do plano de carreira para os demais funcionários. E tenho certeza que nós podemos conseguir fazer isso, e dentro de pouco tempo, porque nós temos o apoio do prefeito. Certo? Então, era isso que eu queria falar e agradecer a todos pela presença e até essa hora, né? E que continue sempre participando das sessões da Câmara, controlando, avaliando e votando. Leandro está presente. Com a palavra o vereador Guilherme. O Leandro não está. Leandro está. Vossa Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa que nos acompanha até essa hora, né, senhor presidente? Quero aqui agradecer a TV Barretos pela cobertura e desde já solicitável, Diamantino, que ela continue nas demais sessões também, transmitir as votações, as discussões, que sem dúvida nenhuma também são importantes para a população. Cumprimentar os educadores que acompanham a sessão desde as 8 horas. Senhor presidente, quero apenas deixar aqui registrado o seguinte, que entendo que essa casa já não é a primeira vez, e há tempos eu dizia daquela mesa minha,
está registrado na casa, que nós tínhamos que tomar uma posição quando votássemos em projetos criados pelos colegas e emendas apresentadas em projetos tanto do Executivo quanto de outro vereador. E eu dizia o seguinte, que a casa tinha que tomar uma decisão, ou passava a aprovar projetos e emendas parlamentares de forma legal, constitucional, ou de forma populista. E, naquela oportunidade, eu tentei por 2 ocasiões até que fizéssemos uma reunião para que tomássemos um caminho nesse sentido de que ou votávamos em todos os projetos apresentados pelos vereadores e eram projetos autorizativos, ou não votávamos. E daí não houve um atendimento, não houve um consenso dos colegas, e vira e mexe nós temos discutido aqui na tribuna projetos, ora inconstitucional, ora constitucional, e muda parecer, e entra parecer, né, vereador André? E aquilo que é inconstitucional por um vereador e é apresentado por outra, quase da mesma natureza, ele é declarado constitucional. Enfim, temos feito, e aí eu confesso em particular, temos feito dessa casa votações populistas e que tem gerado o que nós estamos passando hoje, nessa noite. Tivéssemos nós analisado melhor essa emenda, e aí fomos advertidos na ocasião da votação da emenda apresentada pelo vereador Paulo Correia, pelo vereador André Rezec, que essa emenda era inconstitucional. E sabíamos que era inconstitucional, e aqui ele usou essa tribuna e disse, olha, senhores vereadores, vamos aprovar uma emenda que é de natureza inconstitucional e que amanhã os beneficiados por elas não serão beneficiados. O vereador André, senhor presidente. Ele usou a tribuna rapidamente e disse isso. E votou a favor da emenda, por ser uma emenda que, sem dúvida nenhuma, estaria beneficiando aqueles envolvidos na rede de educação. Mesmo nós, com a certeza que era inconstitucional. E digo que era inconstitucional pelo seguinte, porque nós sabemos, todos nós sabemos, os 11 vereadores temos conhecimento disso. Primeiro, por entender do regimento, primeiro, por sermos conhecedores da Constituição, que a natureza da emenda, por si só, ela peca na origem. Poderia o vereador Paulo Correia, ou qualquer um de nós, ter encaminhado uma indicação ao prefeito antes que o projeto fosse encaminhado a essa casa, assim como eu apresentei um projeto que criou o primeiro emprego, vinculando os alunos do Projovem, que não poderia ser de origem dessa casa, porque seria inconstitucional, uma vez que ele traria benefícios e isenções fiscais para aqueles que estarão ingressando no primeiro emprego ou saírem do informalismo e passarem por formalismo na sua função autônoma. E numa indicação, o prefeito acatou o projeto, a minuta que eu encaminhei, e ele veio de lá para cá e nós aprovamos ele legalmente. E essa emenda, uma vez apresentada pelo vereador, e naquela oportunidade também não foi esclarecida à casa, que ela não iria beneficiar todos os funcionários da rede de educação, e sim apenas uma parte, aquela envolvida diretamente ao magistério, que são os educadores. Pessoas que eu tenho tremendo respeito, e já disse aqui dessa tribuna, que são pilares da nossa democracia, da democracia do nosso país, são os educadores, assim como uma classe também que é importante para a nossa sociedade, que é a polícia militar. Vocês, como os PMs, muitas vezes são desprezados pelos administradores públicos com salários baixos, com salários não dignos com aquilo que vocês exercem. E eu já disse que nós deveríamos estar aqui discutindo, e isso há tempo, um plano realmente de carreira, melhores condições de trabalho para vocês, assim como nós discutimos recentemente um plano encaminhado pelo Executivo, pelo prefeito Emanuel, a pedido da superintendência do SAI, na época o Paçoca esteve lá e agora deu continuidade ao Enilson, um plano de carreira que abrange todos os funcionários do SAI.
com o apoio de todos os vereadores, de forma unânime, os 11, nós conseguimos a aprovação desse projeto. E eu digo mais, que esse plano de carreira que hoje está sendo colocado em pauta aos senhores, e aí já se disse tanto aqui dessa tribuna, se nós não votarmos no veto, o plano de carreira não vem, e aí ficou uma parte da rede da educação solicitando aos vereadores o apoio para que mantenham o veto, e outra parte pedindo para que não vote e derrube o veto. Eu digo aos senhores que, mais uma vez, se nós aprovássemos essa emenda, ou seja, derrubássemos o voto nessa noite, nenhuma garantia vocês teriam do recebimento. Primeiro, o executivo poderia, e ele já demonstrou essa intenção de não fazer o pagamento a vocês, senão não teria vetado. Ele poderia entrar com uma ação de inconstitucionalidade e, mais uma vez, ficaria suspensa a eficácia dessa emenda, vocês nada receberiam. Só para concluir, vereador. Segundo, que qualquer munícipe, e aí não venham dizer que ninguém faria isso, porque já se viu tanta coisa aqui em Barretos, né, doutor Otávio? E uma vez o senhor disse aqui dessa tribuna, se alguém ouvir que uma vaca saiu voando, foi em Barretos, a primeira vaca. E é verdade, porque já se viu tanta coisa. Então, não me causa nenhuma estranheza que algum ser humano apresentasse uma ação, interpôs uma ação popular, que também estaria aí suspendendo tranquilamente com a medida liminar a eficácia dessa emenda. Pois não, vereador. Desculpa. Obrigado.